Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo. Mudança no departamento médico do Flamengo causa desconforto e atrito no Ninho do Urubu. A troca no DM incomodou até aliados do presidente BAP. José Luiz Runco voltou ao clube depois de 9 anos e assumiu um cargo de diretor médico geral do Flamengo. Ele e BAP decidiram demitir Márcio Tanuri. A nova chefia do setor fez uma demissão em massa. Na segunda-feira, quase 40 pessoas foram demitidas, em dia marcado por tensão e desconforto no CT. Antes mesmo da reapresentação do elenco, o movimento foi assunto entre os jogadores. Aliados de BAP diretamente ligados ao futebol se incomodaram com a situação. É a primeira. Aí a segunda notícia é essa. A volta de... Deixa eu dar os créditos aqui, velho, que senão... né? É GE, os dois são GE. Aí vem a parte aqui do José Luiz Runco. A volta do José Luiz Runco como novo chefe do departamento médico do Flamengo desagradou uma ala do clube. O entendimento é que a troca de metodologia e o fato de Runco não trabalhar em um clube há quase 10 anos podem causar problemas. Runco já tentou promover 2 mudanças que causaram estranhamento. A primeira foi não ter mais nutricionista de performance nas viagens, algo que estava diretamente ligado à dieta dos jogadores, como a prescrição de suplementos. A decisão sofreu resistência e deve ser revertida. Inclusive, Silvia Ferreira, nutricionista nomeada por Runco, trabalha para mudar essa ordem do diretor. A outra mudança que Runco não conseguiu executar foi a tirada do fute-mesa na academia do CT. A tentativa causou um primeiro atrito interno. O diretor de futebol, José Boto, não permitiu a retirada e alegou que o fute-mesa não tem nada a ver com o departamento médico. Boto disse ainda que a decisão teria que passar por ele e pelo técnico Felipe Luiz. Segundo o relato, o Runco, né, chegou agitando os bastidores do Flamengo. Tá? Essas são as notícias. Essas são as notícias. E aí, é do GE, né? É do GE. E aí eu vou dar minha opinião sobre isso. Primeiro, ficaram incomodados pela mudança. Tinha que mudar. Primeiro, uma coisa não tem a ver com a outra. Tinha que mudar. O Tanuri sucumbiu ao sistema. Tanuri era um treinador, foi um cara que um jogador se lesionava, ele liberava, ele se lesionava de novo. Na minha humilde opinião, o departamento médico tem que acompanhar o jogador até ele voltar para o campo. E só com a autorização dele. Para mim, o departamento médico tem que trabalhar com a fisiologia. A fisiologia liberou. Não, o departamento médico tem que acompanhar até ele voltar no gramado. Então, para mim, tô sendo bem sincero para você, tem culpa do Tite aí, ó, tô falando do Tite de novo. O estilo do Tite, tem culpa do Braz, mas o Tanuri, na minha humilde opinião, o Tanuri, o Flamengo não ter feito uma grande temporada passa pelas lesões de Pedro, Luiz Araújo, Cebolinha e até o Vinha. Essas 4 lesões, na minha visão, tem o dedo do Tanuri. Tá? Tem o dedo do Tanuri. Foram jogadores que se lesionaram, voltaram e lesionaram. Para mim, foi de forma precipitada mandados a campo. Para mim, e o Vinha foi naquela coisa de ele tem que continuar. Ele não tem que continuar. Se o médico tem culhão, ele não deixa o Vinha ter jogado. O Vinha deve ter jogado uns 5, 6 minutos lesionado. Então, para mim, tinha que tirar, tá? Nem acho que o Tanuri é um péssimo, não. Mas eu acho que foi isso. Mesmo o Pedro machucando na seleção, o Hugo Noronha, o Pedro não era para estar na seleção. Entenda isso. O Pedro não era para ter ido para a seleção. O Tanuri era para ter brecado. Mas o jogador que é muito, ele era para ter brecado. Foram 15 minutos, né? Então, é que eu não estava lembrando. Ele era para ter brecado. Pedro vinha de lesão. Os caras aceleraram a volta do Pedro para o Pedro jogar um jogo pelo Flamengo para estar disposto à seleção brasileira. Para mim foi isso.
Desculpa, se a gente tem Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo, principalmente esses três, Pedro, Luiz Araújo e Cebolinha, o Flamengo não teria sido só campeão da Copa do Brasil e o Flamengo não teria gasto o dinheiro que gastou. Tá? Michael e Plata vieram por causa dessas lesões. O Flamengo não teria gasto a quantidade de dinheiro e hoje a gente teria caixa dado na mão do Broto. Só lembrar disso, tá? Uma coisa puxa a outra. Agora, sobre o José Luiz Runco, me incomoda o fato de o Flamengo ficar no beabá. O Flamengo demite Tanuri. Quem traz? O antigo médico, Runco. Aí isso aqui dá a impressão, quando mudar a diretoria de novo e vir um outro cara, o cara vão demitir o Runco e trazer o Tanuri. Cara, sai disso. Não tem uma terceira via. Eu vou ser bem sincero, eu temo sim pelo José Luiz Runco ser um cara que está com uma visão ultrapassada. Por não trabalhar no futebol há mais de 10 anos. Não, 9 anos, né? Eu tenho esse temor. Eu vi um podcast dele que eu não concordei. Entendeu? Eu tenho essa visão. Eu acho que como médico, ele é mais graduado do que o Tanuri. Tá? Ele é um ortopedista, cirurgião. Mas eu tenho esse temor. E aí, quando o cara vira e fala que não tem que levar nutricionista, desculpa, irmão. Nutricionista tem que ir sim. Nutricionista tem que ir sim. O acompanhamento do jogador com o nutricionista, ele tem que ser 100% enquanto ele está no clube. Fora, o nutricionista vai lá, dá a prescrição, dá lá a receita, né, o itinerário, né, da alimentação dos jogadores. Aí o jogador segue ou não segue. Mas dentro do clube, para mim é um retrocesso. E o fute-mesa até agora eu não entendi. De repente, na cabeça dele, um estudo dele, o fute-mesa pode ocasionar lesões. Aí ele vai ter que mostrar um estudo que relata isso, entendeu? Eu não entendi. Ele tem que falar o porquê. Tá? Agora, sobre as pessoas ficarem incomodadas, quem manda é o BAP, velho. Presidencialismo. Entendeu? Agora segura a rabuda. Entendeu? Eu realmente, assim, por enquanto das ações do BAP, no futebol, a parte do Boto, eu tô fechado. Eu fiquei um pouco contrariado quando ele botou o Deco lá, aqueles caras já para umas funções. E o José Luiz Junco, eu acho que a gente podia ir para uma terceira via. Tá? Agora, chegar para mim e falar que não tinha que mudar é um absurdo. O Flamengo estava entregue. O ano do Flamengo é um lixo, velho, fisicamente. Isso tem a ver com o departamento médico também. Tá?